Olá, sejam bem-vindos ao Devocional da Graça com o pastor Guilherme Lopes. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, estamos aqui para mais um Devocional da Graça e nós hoje iremos ler o texto de Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, que diz assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Aleluia. Então a palavra de Deus fala que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos. E porque as suas misericórdias, elas não têm fim. Ela renova-se toda manhã. Grande é a fidelidade do nosso Deus. E é interessante que o contexto aqui que Jeremias escreveu, porque foi o profeta Jeremias que escreveu, essas palavras, ele estava em um contexto ali de dor, de ruína, de aflição, mas ainda assim, em meio ao sofrimento, ele escolheu olhar para a fidelidade de Deus. E isso aqui nos ensina que realmente a esperança cristã, ela não nasce de circunstâncias favoráveis, mas ela nasce realmente do caráter imutável de Deus. Então, quando tudo parece instável, a fidelidade do Senhor, ela continua firme. Então, quando nós olhamos esse texto e meditamos nisso, a gente pensa, o profeta Jeremias, ele escreve isso e ele fala que as misericórdias do Senhor, elas não tinham fim, que grande é a fidelidade, de Deus. Só que o contexto que ele estava vivendo era um contexto de dor, um contexto de aflição. E às vezes nós achamos que a fidelidade de Deus, ela apenas se manifesta quando as coisas vão bem na nossa vida. E na verdade a fidelidade de Deus, ela acontece em todos os momentos, seja quando as coisas estão indo bem ou seja quando as coisas estão indo mal. Então nós estamos aqui hoje numa sexta-feira, e talvez você perceba que essa semana você não conseguiu fazer tudo o que você planejou. Talvez algumas respostas que você esperava não vieram, algumas lutas talvez permaneceram da mesma maneira. Às vezes certas dores, elas continuam silenciosamente dentro às vezes da sua alma, mas você precisa entender algo. A palavra, ela declara que as misericórdias do Senhor não têm fim. Então eu estou falando de um profeta que ele não estava passando por um momento fácil, mas ele declarava, ele falava essas verdades. Eu acredito que verdadeiramente nós precisamos aprender a glorificar a Deus, mesmo quando as coisas não estão tão favoráveis como nós imaginamos. Porque a fidelidade de Deus, ela não se manifesta apenas quando as coisas são favoráveis. A fidelidade de Deus, ela se manifesta diariamente. Assim como o Senhor foi fiel na segunda-feira, Ele vai continuar sendo fiel o restante da semana. Ele vai continuar sendo fiel na sua vida nesse final de semana. Então, nós precisamos declarar todos os dias essa realidade, mesmo nos momentos de abundância, mas também nos momentos difíceis e complicados. Mas hoje eu estou aqui para que o seu coração se encha de fé, seu espírito encha de fé, para que você possa verdadeiramente ser alcançado pela graça de Deus e poder declarar como o profeta Jeremias declarou, que por causa das misericórdias nós não somos consumidos. Nós éramos para ter sido já destruídos, mas por causa da misericórdia de Deus nós estamos em pé. Você está em pé, você está avançando, você continua perseverando. E eu glorifico a Deus pela sua vida, porque eu tenho certeza que os planos de Deus, eles são maiores do que os seus, como está escrito na palavra de Deus. E que você vai experimentar da fidelidade de Deus, da bondade de Deus, todos os dias na sua vida. Então nessa manhã, você provavelmente já está experimentando da renovação das misericórdias do Senhor. Então eu quero abençoar a sua vida, Pai. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs, que assim como o profeta Jeremias, nós venhamos ter o nosso coração para declarar que a tua fidelidade, ela não tem fim, que as tuas misericórdias, elas não têm fim, elas se renovam todos os dias, Pai. Em todos os momentos, seja no momentos de abundância, seja no momentos de escassez, nós, ó Deus, continuamos declarando como esse profeta, Pai, que as tuas misericórdias se renovam todos os dias. É no nome de Jesus que eu te abençoo, para a glória de Deus. Amém, amém e amém.